Você provavelmente já trabalhou hoje sem ninguém notar. Abriu algo importante, avançou um pouco e fechou sem mostrar para ninguém. Não porque não acredita em si mesmo, mas porque aprendeu a trabalhar em silêncio. Esse vídeo não é sobre esperar reconhecimento. É sobre o que acontece dentro de você quando ninguém acredita e você continua. O silêncio que ninguém comenta. Existe um momento específico em que o silêncio deixa de ser neutro. No começo, ele parece apenas falta de resposta. Depois, vira ausência de interesse. E sem perceber, você começa a interpretar isso como um julgamento silencioso. Ninguém diz que você não vai conseguir. Eles simplesmente não dizem nada. E essa é a parte mais difícil de sustentar. Você trabalha, estuda, tenta avançar, mas não há retorno emocional. Não há sinal externo dizendo continue. É nesse ponto que muita gente começa a desacelerar sem admitir. Não porque esteja cansada, mas porque o cérebro humano foi treinado para reagir a estímulos sociais. Sem eles, tudo parece mais pesado. O esforço parece exagerado. A solidão começa a distorcer a percepção de progresso. Aqui surge o primeiro conflito interno real. Trabalhar sem testemunhas exige um tipo de força que quase ninguém desenvolveu. Porque não é só sobre disciplina. É sobre tolerar a ideia de que, por um período indefinido, nada do que você faz será validado. Não haverá aplauso, nem crítica clara. Apenas o vazio. E o vazio é perigoso porque ele cria espaço para perguntas que não pedem permissão para entrar. Será que isso faz sentido? Será que estou atrasado? Será que só eu acredito nisso? Essas perguntas não gritam, elas sussurram, e quanto mais silencioso o ambiente, mais alto elas ficam. A maioria das pessoas não desiste por falta de capacidade, desiste aqui, nesse ponto exato, quando percebe que ninguém está olhando e que continuar vai exigir algo que não dá para pedir emprestado, convicção sem confirmação. O problema é que esse silêncio não passa rápido. Ele testa, ele espera, e a forma como você responde a ele começa a definir quem você está se tornando. Mesmo que ninguém esteja vendo ainda, quando a dúvida dos outros vira a sua. No início, a dúvida vem de fora. Está no tom de voz, na pergunta atravessada, no conselho que você não pediu. Alguém diz, é difícil, outro solta, já tentou algo mais seguro? E você escuta sem reagir. Acredita que aquilo não te afeta, mas a mente não funciona assim. Ela arquiva, ela repete, ela testa essas ideias em silêncio quando você está sozinho. O ponto de virada acontece quando essas vozes externas param de soar como opinião e começam a parecer lógica. Você se pega reavaliando decisões que antes eram claras. Não porque algo mudou no mundo real, mas porque a dúvida ganhou autoridade dentro de você. E isso é perigoso, porque agora o conflito não está mais entre você e os outros. Está entre você e você mesmo. Você começa a racionalizar pequenas desistências. Um dia sem trabalhar vira, eu precisava descansar. Uma semana sem avançar vira, estou reorganizando. A procrastinação ganha uma narrativa inteligente. E quanto mais inteligente ela soa, mais convincente se torna. Não há culpa imediata, só um alívio temporário. Até que o atraso começa a cobrar juros. Esse é o estágio em que muita gente confunde prudência com medo. Acha que está sendo madura, estratégica, realista. Mas no fundo, está apenas tentando aliviar a tensão de continuar acreditando sozinho. Porque acreditar sem plateia exige sustentar uma identidade que ainda não foi confirmada pelos resultados. Aqui surge um erro recorrente. Você começa a ajustar seus objetivos para caber no conforto alheio. Diminui metas, adia planos, suaviza sonhos para que pareçam mais aceitáveis. Não para você,
mas para um público invisível que nem está prestando atenção. E nesse processo, algo sutil acontece. A versão de você que queria avançar começa a parecer ingênua, enquanto a versão que recua passa a parecer sensata. O custo disso não aparece imediatamente. Ele se manifesta como confusão. Você trabalha, mas sem intensidade. Avança, mas sem convicção. Cada ação vem acompanhada de um talvez. E um projeto tocado com talvez nunca recebe o esforço total que precisa para dar certo. O mais cruel é que nesse ponto ninguém precisa te desacreditar ativamente. Você já assumiu esse papel. A dúvida foi internalizada. E agora, qualquer obstáculo externo parece uma confirmação de algo que começou como apenas uma opinião alheia. A pergunta que fica no ar não é se você vai conseguir. É outra, mais desconfortável. Em que momento você deixou de proteger a sua própria certeza e chamou isso de maturidade? O custo psicológico de esperar permissão. Existe um tipo específico de paralisia que não parece fracasso. Ela se disfarça de cautela. Você não para oficialmente, apenas espera. Espera mais clareza, mais preparo, mais segurança. Espera aquele momento em que tudo finalmente fará sentido. O problema é que essa espera não é neutra. Ela cobra um preço silencioso todos os dias. Você começa a adiar decisões importantes não porque não sabe o que fazer, mas porque sabe exatamente o que fazer e teme assumir as consequências sozinho. Esperar permissão é confortável porque transfere a responsabilidade. Se alguém validar, o risco parece menor. Se ninguém validar, a inação parece justificável. Mas, enquanto isso, o tempo continua passando. O conflito interno aqui é cruel. Uma parte sua quer avançar agora, outra exige garantias que não existem. E para aliviar essa tensão, você cria cenários mentais, onde a ação só será válida depois de algum sinal externo. Um convite, um elogio, um reconhecimento mínimo que autorize o esforço total. Até lá, você fica em modo de espera, como se a própria vida estivesse pausada. O custo psicológico disso não é apenas frustração, é erosão de identidade. Cada decisão adiada comunica algo para o seu cérebro, que você ainda não está pronto para se levar a sério. E quanto mais vezes essa mensagem se repete, mais difícil fica agir sem autorização. A autoconfiança não some de uma vez. Ela enfraquece por falta de uso. Há também um erro comportamental recorrente nesse estágio: confundir planejamento com progresso. Você lê mais, estuda mais, ajusta mais. Tudo parece produtivo, mas nada te expõe de verdade. Nada exige coragem real. É uma forma elegante de evitar o desconforto de ser visto falhando ou, pior, sendo ignorado. Enquanto isso, algo mais pesado acontece. Você começa a observar pessoas menos preparadas avançando. Não porque sejam melhores, mas porque não estão esperando permissão. Essa comparação dói, mas raramente gera ação imediata. Gera ressentimento silencioso, a sensação de estar ficando para trás, mesmo tendo feito tudo certo. E aqui está o preço que quase ninguém calcula. Quanto mais você espera o momento ideal, mais alto fica o custo emocional de começar. Porque agora não é só sobre o projeto, é sobre justificar todo o tempo que passou. A pressão aumenta, o risco parece maior e a tendência de continuar esperando se fortalece. Esse ciclo não se rompe com mais informação, ele se rompe com uma decisão que não pede autorização. Mas essa decisão ainda não acontece aqui. Aqui, você apenas começa a sentir o peso real de ter terceirizado o direito de agir, trabalhar escondido ou desistir em público. Chega um ponto em que continuar esperando se torna insuportável. Não porque a dúvida acabou, mas porque o desconforto de não avançar começa a competir com o medo de se expor. E é aqui que surge um dilema que quase ninguém verbaliza.
É melhor trabalhar em silêncio, sem ser visto, ou desistir de vez para encerrar a tensão. Trabalhar escondido parece a opção mais segura. Você mantém a imagem intacta, evita perguntas, foge de julgamentos prematuros. Ninguém sabe exatamente o que você está fazendo, então ninguém pode criticar. Mas essa estratégia tem um efeito colateral perigoso. Ela transforma o esforço em algo provisório, quase clandestino. Como se aquilo que você constrói não merecesse existir à luz do dia ainda. Por outro lado, desistir em público oferece um tipo estranho de alívio. Ao anunciar que não vai continuar, você encerra a expectativa própria e alheia. A pressão some. As perguntas param. O conflito interno se cala. Mas o que entra no lugar é mais pesado. A sensação de ter se abandonado para preservar a aparência de coerência. Nesse estágio, o erro mais comum é confundir proteção de imagem com inteligência emocional. Você diz a si mesmo que está sendo discreto, estratégico, paciente, mas no fundo está evitando o risco real, sustentar uma decisão mesmo sem reconhecimento. Porque enquanto tudo permanece oculto, você sempre pode dizer que ainda está em andamento. E isso adia o confronto com a realidade. O problema é que esse esconderijo psicológico cobra pedágio. Trabalhar sem se comprometer totalmente gera um tipo de cansaço diferente. Não é o cansaço do esforço intenso, é o cansaço de viver em suspensão. Você não está totalmente dentro, nem totalmente fora. E essa ambiguidade drena energia de forma constante. A mente começa a buscar saídas fáceis. Pensamentos como, talvez isso não seja para mim, ou talvez eu mude de plano, aparecem não como reflexão honesta, mas como tentativa de reduzir a tensão. E quanto mais tempo você permanece nesse meio termo, mais difícil fica escolher um lado. Aqui, a consequência não é apenas atraso, é fragmentação. Você começa a se dividir entre quem age em silêncio e quem justifica a própria ausência de resultados. E essa divisão interna impede qualquer avanço consistente. Porque nenhum projeto sobrevive quando o próprio criador não decide se quer que ele exista de verdade. Esse conflito não se resolve com coragem explosiva ou anúncio dramático. Ele exige algo mais desconfortável, assumir internamente que continuar escondido ou desistir são duas formas diferentes de evitar o mesmo risco. E essa percepção começa a pressionar você para um ponto onde não dá mais para fingir neutralidade. A raiva que vira combustível ou veneno. Existe uma emoção que surge quando você percebe que ninguém vai vir te salvar, te reconhecer ou te empurrar para frente. Não é tristeza, é raiva. Uma raiva contida, silenciosa, difícil de admitir porque não tem um alvo claro. Ninguém te atacou diretamente, ninguém te proibiu de tentar. Ainda assim, algo dentro de você começa a ferver. Essa raiva nasce da sensação de injustiça mal formulada. Você olha para o esforço que está fazendo, para as renúncias que já assumiu e compara com a indiferença ao redor. A mente tenta organizar isso de alguma forma. E quando não encontra explicação, transforma a frustração em energia bruta. O problema é que essa energia pode seguir dois caminhos opostos. Em um deles, a raiva vira veneno. Você começa a trabalhar com rigidez excessiva, não por compromisso, mas por ressentimento. Cada ação carrega um subtexto de prova. Provar que estavam errados. Provar que você merece. Provar que deveria ter sido levado a sério. Esse tipo de motivação até gera movimento, mas cobra um preço alto. Ela te mantém emocionalmente preso às mesmas pessoas, cuja validação você dizia não precisar. O erro aqui é sutil. Você confunde intensidade com direção, trabalha mais, se cobra mais, mas perde clareza. Pequenos obstáculos viram ofensas pessoais. Qualquer atraso parece confirmação de perseguição ou desvalorização.
A raiva deixa de ser combustível e passa a distorcer decisões. Você reage mais do que escolhe. No outro caminho, a raiva é reconhecida, não negada. Você percebe que ela não é sobre os outros, mas sobre o tempo que quase perdeu tentando ser compreendido. Essa percepção muda o eixo interno. O foco sai da aprovação e volta para o controle. A raiva, então, se transforma em precisão, menos explicação, menos justificativa, mais execução. Esse é um momento decisivo porque exige maturidade emocional real. Não aquela que silencia sentimentos, mas a que sabe utilizá-los sem se tornar refém deles. Aqui, você entende que usar a raiva como resposta aos outros é continuar jogando um jogo que não te beneficia. Mas usar a raiva como lembrete do custo de não agir muda completamente a equação. Ainda assim, esse ajuste não acontece de forma limpa. Há recaídas. Há dias em que o ressentimento tenta reassumir o controle. A diferença é que agora você começa a perceber quando está trabalhando para se provar e quando está trabalhando porque decidiu não negociar mais com a própria desistência. Essa distinção ainda não encerra o conflito, mas ela cria uma tensão nova, mais profunda. Porque se a raiva já não precisa ser descarregada nos outros, resta uma pergunta incômoda. O que acontece quando você trabalha sem testemunhas, sem raiva, apenas por compromisso? Quando ninguém acredita, e isso deixa de importar. O momento mais perigoso não é quando duvidam de você, é quando a dúvida perde relevância. Não porque você venceu, não porque os resultados chegaram, mas porque algo interno se reorganizou. Você para de reagir, para de medir esforço pela resposta externa. E isso assusta, porque agora não existe mais desculpa emocional para parar. Aqui acontece a virada irreversível. Você percebe que a ausência de crença alheia nunca foi o problema real. O problema era usar isso como referência. Quando ninguém acredita, o jogo fica limpo. Não há expectativas para sustentar, nem narrativas para proteger. Só resta a pergunta que não dá mais para evitar. Você vai trabalhar mesmo assim? Esse é o ponto em que o trabalho deixa de ser uma resposta e vira um contrato interno. Não há motivação explosiva, nem discurso inspirador. Há algo mais silencioso e mais forte. Continuidade. Você executa porque decidiu. Não para provar, não para convencer. Mas porque interromper agora significaria trair uma escolha consciente. A mente tenta negociar uma última vez. Sugere pausas longas, recompensas antecipadas, desvios temporários. Mas essas tentativas já não têm o mesmo poder. Você reconhece o padrão, reconhece o custo de voltar atrás. E pela primeira vez, entende que desistir não seria descanso, seria regressão. Trabalhar quando ninguém acredita cria uma identidade diferente. Você não se vê mais como alguém em busca de permissão. Você se vê como alguém em processo. E processos não pedem aplauso diário, eles pedem presença. Essa mudança é sutil, mas definitiva. Porque agora, mesmo que alguém comece a acreditar, isso não altera o ritmo. A base já foi construída no silêncio. É aqui que muita gente se perde tentando explicar o que está fazendo. Mas você já entendeu que explicação demais é sinal de dependência. O foco muda, menos fala, mais entrega, menos promessa, mais execução. O trabalho passa a ser a linguagem principal. E quando essa lógica se instala, algo curioso acontece. A crença dos outros deixa de ser combustível e vira apenas consequência. Se vier, bem. Se não vier, irrelevante. O movimento continua. E isso é algo que não pode ser desfeito sem um custo psicológico alto demais para ignorar. Se você chegou até aqui, não é por curiosidade. É porque reconhece esse ponto de não retorno. A decisão já começou a ser tomada. E este canal existe para quem entende que transformação não é um evento isolado.
mas uma prática contínua. Se isso ressoou, curta esse vídeo, comente decisão e se inscreva. Não como espectador, mas como alguém que decidiu continuar mesmo quando ninguém estava olhando.